A gente não é uma empresa de evento, é de conteúdo, porque no final a gente são histórias para contar, né, e imagens maravilhosas para mostrar. Então a gente tem um grande time de conteúdo, que também estou sempre ali entendendo de que forma que a gente conta essas histórias e como eu falei, promove o Brasil e humaniza, né, os nossos esportes. As nossas provas é só pro atleta, não é para você também que está aí assistindo, que gosta. Eu acho que a questão da segurança, ela é fundamental e a gente busca fazer uma prova, eu falo que é muito desafiador, mas com muito prazer. Não é uma prova para passar perrengue. Então fica o meu convite aí para conhecer, para vir participar. Se não competir, a gente tem, no caso, tanto do kite quanto da bike e do rally, a gente tem as categorias de turismo. Acho que tenho muito orgulho de estar aí à frente dos Sertões, como eu falei, com um evento que é esporte, mas também que tem aí uma contribuição enquanto legado social e ambiental para o nosso Brasil. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, você tá bem? Tudo bem também. Como é que você passou de carnaval, cara? Porque esse episódio depois do carnaval... acho que é talvez na semana ou um pouquinho depois. Não tão bem quanto você, que foi no camping do Colucci. Tava lá no camping do Colucci, Já saiu cara. esse conteúdo, você no Vai sair essa semana. Eu acho. Será que deu certo? Depende do Biel Drones, que vai estar lá comigo, ou que já esteve comigo, né? Então estamos falando do passado para tendo futuro. certeza que no futuro tá pronto. É isso aí. Bom, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, gravando sempre aqui nos estúdios Sistema. Então você quer começar um podcast, não sabe quantas câmeras compra, quantos microfones, às vezes você quer gravar um programa especial só, né, para sua empresa, ou às vezes você quer gravar cortes para as redes sociais, você quer gravar... Aulas. Você pluga aqui um computador, grava em 2 horas aula e depois vende, né? E continua mesmo o melhor preço do Itaim. Melhor preço do Itaim, melhor parte, né? Exatamente. Bom, e tem essas cadeiras aqui maravilhosas da Kingston, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento, tá com a gente esse ano também. Temos aqui SSD externo da Kingston, cabe 2 TB aqui dentro, você pode gravar seus vídeos, suas fotos, documentos, transportar entre as máquinas, e tem o nosso QR Code aqui do lado também, você é direcionado para o site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers, e tem cupom lá, cupom STEMA10, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston. Muito bem, Fábio Bessa. Bem. Quem trouxemos hoje? Trouxemos Leonora Guedes, CEO do Sertões, pra gente... diferente, né? Um assunto diferente, cara. Apesar de, né, vocês estão no mountain bike também, então a gente também fala com bastante pessoal do ciclismo, kitesurf, mas conhecidos, quando a gente fala Sertões, pensa... rally, já vem rally na mente, né? Muito obrigado por você estar aí hoje com a gente. Bem-vinda. Poxa, muito obrigada, um prazer estar aqui falando um pouquinho da plataforma Sertões, que, como vocês bem já anunciaram, além do motorsport, que é o nosso carro-chefe, a gente está indo aí para a 34ª edição do Rally dos Sertões, esse ano, em 26. Mas a gente também tem provas de mountain bike e de kitesurf. E aí a gente tem como pano de fundo o nosso país, o Brasil. E você sabe que todo mundo que a gente fala, Sertões, que pratica, né, kite e mountain bike, já conhece e já fala muito bem já das provas. A gente está indo aí esse ano para a 6ª edição do kite e para a 5ª edição do mountain bike. Mountain bike com 2 etapas, todas 2 em Minas, né? Falar de Minas Gerais e mountain bike, acho que as coisas se misturam, porque lá, se tem uma coisa que Minas tem, é morro, o que é ótimo para mountain bike. E kitesurf, a gente está falando do Nordeste, né? Ali, principalmente o Ceará, a meca do kite mundial, um conjunto perfeito de temperatura de água, né? Uma janela de vento grande, não tem tubarão. Lindo, né? Importante. É um lugar lindo, né? E é um lugar lindo, né? Assim, uma hospitalidade também do nordestino. E um esporte que só cresce. O ano passado, né, entrou para as Olimpíadas. A gente já tem um atleta olímpico, inclusive no kite, que é o Bruno Lobo. O Bruno, eu atendo a irmã dele, a Rafa Lobo. Olha só. Ela foi, inclusive, assistir lá em 2024, ele lá em Paris. O Bruno esteve com a gente já há 2 anos.
E muito bom, o kite também tem reposicionado, eu acho que um pouco a economia no Nordeste, onde hoje você anda ali naquele litoral, é gringo que vem para cá fazer home office, anywhere office, né, para velejar, e a turma de lá que encontrou no kite uma possibilidade de trabalho. Tem muito kite center, então, sem dúvida, acho que através também dos nossos esportes, né, seja o kite, a bike, o rally, a gente acaba promovendo o Brasil e mostrando, acho que, lugares e tesouros que nenhum brasileiro conhece. Muito legal. Bom, a gente vai passar por tudo isso, entender, né, por que escolheram essas verticais de kite, de mountain bike também, e se tem outros esportes, será que tem outros esportes? Será que vai vir coisa aí? Será? Vamos saber. Agradecer o Bruno Nardon que fez essa, na verdade a gente se conheceu através dele, porque ele também, ele ganhou lá, como é que chama? o Ironman Warrior. Warrior, que ele fez todas as provas de Ironman, mas ele também faz kite, né? Lá a gente foi visitar o escritório dele, tem lá um quadrinho do kite lá dos Sertões. E cara, faz tudo. Faz tudo, Tem uma empresa também no meio do caminho. Mas a gente vai querer saber um pouco da sua história também, como é que ela se une com os Sertões, mas se pudesse contar um pouquinho a história dos Sertões, assim, como é que começou, né, o Rally, né, porque eu acho que o nome forte vem um Rally, quem que fundou, uma empresa de donos, sócios, né, você é sócia também hoje, né? Isso. Como é que é a história dos Sertões? Então, como eu falei, o Rally dos Sertões está indo para a 34ª edição e acho que são poucos eventos também no Brasil que tem essa longevidade e ele acontece uma vez por ano. Já teve edições de 12 dias, de 10 dias, atualmente são 8 dias, 8 etapas, e aí eu também vou explicar um pouquinho por que essas mudanças, mas começou lá atrás com um rally só de moto, uma mistura de competição com passeio, com ousadia de sair aqui de Campos do Jordão para ir para o Nordeste. Nossa. Saía de Campos do Jordão. Campos do Jordão em 1993. Olha só. Foi a primeira Tem minha idade, o Sertões. Olha só, calma, amor. E aí começou aí com moto, né? Algumas 2 primeiras edições. Depois começou a ter carro. Foi crescendo. E aí o Dionísio, que foi, né? Dionísio Malheiros, é a pessoa que criou o Rally dos Sertões. Ficou nos primeiros anos, mas logo o Marcos Hermílio de Moraes comprou os Sertões do Dionísio e óbvio que uma inspiração maior sempre foi o Dakar. Então, era a referência. Era a referência e a partir disso, né, o evento foi crescendo, depois também tendo categorias de caminhão, assim como o Dakar tem. Hoje a gente não tem mais caminhão no Rally dos Sertões, porque é até diferente dos ambientes, né? O Dakar tá sempre ali num ambiente de deserto. E a gente aqui pelo Brasil, pelos terrenos variados que a gente passa, o caminhão acaba, pelo peso, sendo um risco pelas trilhas que a gente passa com a prova. Então, podendo, acho que, gerar mais impacto. Então, hoje não tem mais essa categoria caminhão no Rally dos Sertões. Atualmente, a gente tem 4 categorias: moto, quadriciclos, carros e UTVs. UTV, para quem não sabe, é uma gaiolinha que parece ali um bug, mas ele é fechadinho. É a categoria que mais cresce. A gente chega a ter quase 100 UTVs numa edição dos Sertões. A gente tem uma capacidade também ali de competidores de veículos em função da segurança da prova, né? O Rally dos Sertões, ele tem que acontecer com a luz do sol. Por quê? Por conta da parte aérea, né? A gente tem uma equipe grande de segurança que sobrevoa a prova, tanto como repetidora de rádio para comunicação, né? Diferente aí do Ironman, que vocês estão super habituados, que acontecem, né, em grandes cidades e ali em áreas urbanas. Os Sertões acontece no meio do nada. No meio do nada, E hoje a gente já tem muitos lugares que você consegue ter conexão em função de Starlink e tal, mas a gente tem uma estrutura muito robusta para atender esses locais que não tem sinal, que não tem nada.
mas principalmente por conta de helicóptero de resgate. Sim. O helicóptero, quando o sol se põe, o helicóptero também tem que pousar. E aí, por isso que a prova não pode ultrapassar ali 5:30 da tarde, ou dependendo ali da hora que o sol se põe. Então, tem um limite ali de competidores em cada edição. E o Marcos foi dono do rally durante aí mais de 20 anos ou 20 anos, também com a paixão pelo esporte. E aí acho que chegou um momento que ele falou assim, agora eu quero correr, eu não quero mais organizar. Deixa eu me divertir um pouquinho também, né? Deixa eu me divertir. Ele tinha prazer ali na montagem da prova, na organização, porque é desafiador. Mas aí eu acho que ele quis passar para o outro lado, e desde então ele corre os Sertões. O filho dele também, inclusive o filho dele, o Lucas Moraes, foi campeão mundial de Rally Ride o ano passado. O nosso Ayrton Senna, né, off-road. E o Marcos, então, em 2019, vendeu o Sertões, vendeu a empresa para o Júlio Capua, que, né, vinha ali também do mercado financeiro, mas que também era piloto, porque eu acho que é isso, vocês estão aí no mundo do esporte, quem está nesse mundo é apaixonado, né? Então a gente lida com pessoas que são apaixonadas e que são movidas àquilo ali. Nos Sertões não é diferente, e eu, né, não esqueço do Júlio falar desse depoimento dele, que, né, chegou um momento ali na vida dele no mercado financeiro que ele, né, podia escolher o que ele queria fazer, e a primeira coisa que ele fez foi comprar os Sertões, porque ele amava os Sertões. Olha. Ele amava correr os Sertões e quis unir ali as duas coisas. Mas diferente do Júlio, ele comprou, mas ele não queria estar ali na organização, ele queria continuar correndo. Ele trouxe um time ali pro board, para poder estar, de fato, nessa organização desse evento, que é quase uma operação de guerra que a gente monta. E trouxe outros sócios, né, no decorrer também, todos ali desse mundo de rally ou até do mundo de eventos. Hoje nós somos 7 sócios, e desses 7, 2 estão no executivo, os outros são sócios amantes do esporte. E eu sou a única mulher, né, à frente. Eu venho da gestão do Marcos, então quando o Marcos era o dono dos Sertões, eu já estava. Você estava em qual área na época? Você entrou lá? Eu entrei, porque assim, a minha história com o rally, aí já trazendo isso aqui um pouquinho, né? Já conta aí um pouquinho de onde que você veio. Eu não sou do motorsport, eu não sou da bike, eu não sou do kite, eu sou do turismo. E por isso que a gente fala, né, e isso é uma verdade, é muito legítimo, né? O Sertões, ele promove o Brasil, ele é uma plataforma de promoção do nosso país, e a gente fala muito que é um país que dá certo. Eu quero promover a agenda positiva do Brasil. A gente tem tanta notícia ruim, né? O Sertões vem para falar, né, do Brasil, das belezas naturais, porque diferente também de eventos que acontecem num autódromo, num estádio, nosso plano de fundo é o Brasil mesmo, é o Brasil do agro, né, é a hospitalidade do brasileiro, e então é ali que deu esse match, esse meu encontro com o rally. Eu sou goiana, e os Sertões, a gente até fala que assim como Paris está para o Dakar, Goiânia está para os Sertões. Entendi. De 33 edições que já aconteceram, 17 largaram de Goiânia. Largaram de lá. E por que Goiânia? Acho que, né, por alguns motivos, acho que um deles é, obviamente, a localização geográfica, muito favorável. A gente está ali no meio do Brasil, então a gente tem competidores do Brasil todo e do mundo, então assim, tem um acesso que permite, né, quem é do sul, quem é do norte, chegar. Tem uma excelente infraestrutura do ponto de vista de hotelaria, de restaurantes, e dali a gente também consegue fazer uma linha, né, um roteiro muito bom, onde geralmente a gente vai para o Nordeste. Isso acaba sendo um pouco o histórico, não necessariamente é uma premissa, tem que ser assim. A gente vem mudando um pouco ao longo dos últimos anos, mas o Nordeste é hoje, com certeza, a região mais propícia para o esporte de rally ride, onde a gente
que é um rally de velocidade, né? Para quem está aí ouvindo, não é regularidade, é velocidade, então é contra o relógio, é quem Chega mais rápido. Quem vai mais rápido. Então, a gente interdita, né, essas estradas vicinais, estradas de servidão, e durante aquele período ali do dia, né, não passa ninguém, a não ser a prova ali com velocidades ali de 135 por hora, é onde o mais rápido vence, mas que, obviamente, tem uma planilha que guia todo mundo, porque eles vão passar por trechos que eles nunca viram. Nunca viram. Muda de ano em ano ou todo ano? Por mais que a gente tenha largado esse histórico, né, de Goiânia por muitos anos, percurso em si. Um ano eu vou para direita, outro eu vou para esquerda, né? Eu tenho vários caminhos, vamos pegar aqui para ficar didático, né? Daqui para o Rio de Janeiro eu tenho vários caminhos, né? Então eu posso dar a volta e fazer 1.000 quilômetros para chegar no Rio, como eu posso fazer um caminho mais rápido e chegar no Rio ali com 300 quilômetros. E assim a gente pode fazer. Então, mesmo tendo largado de Goiânia por muitos anos, todo ano é inédito. E aí vocês têm já as rotas tudo mapeada e aí ou tem um momento do ano que vocês param, vamos estudar e ver para onde que a gente que tem eles esse vão. momento, mais uma vez a tecnologia é a nosso favor, então hoje a gente usa o Google Earth, é a primeira ferramenta que a gente usa. As primeiras tomadas de decisões são da onde vamos largar e onde vamos chegar. Pra onde? E aí vem muito também da minha expertise, né? Quando o Sertões começou a largar de Goiânia, eu era estagiária na Secretaria de Turismo do Estado. Então, que é com quem a gente sempre conversa quando a gente vai conversar com ou prefeitura ou o governo do estado, a gente sempre vai no turismo. E até porque os nossos eventos, e aí são todos eles não acontecem sem essa interlocução com o poder público. E não é nem em função de patrocínio, né, nem em função dessa parte econômica, mas eu preciso de licença, eu preciso de autorização, porque como eu falei, a gente usa, né, espaços públicos. Vocês vão passar, né? Vão passar. Eu, naquele dia, a van escolar, que às vezes pega a criança ali, né, dessas áreas rurais, aquele dia a van não vai passar. Porque daquele determinado momento, aquele trecho vai estar fechado. Então, eu tenho que comunicar, eu tenho que falar com a cidade, com o prefeito, com o secretário. E tem gente que me pergunta, poxa, é desafiador, é muito difícil? Óbvio, é super desafiador. Né? Assim, em 8 etapas, que a gente chega, né, ali a quase, mais ou menos 4.000 quilômetros, uma infinidade de cidades. Mesmo sendo 8 paradas, né, tem muitas prefeituras ao longo desse roteiro. Mas sempre a gente é muito bem recebido, porque eu acho que a gente leva, né, um esporte que gera curiosidade, que movimenta destinos, que, mais uma vez, diferente de um Ironman que vocês estão, às vezes, em capitais que já são, né, familiarizadas com grandes eventos, eu chego à noite que a minha cidade anfitriã é Xique-Xique, na Bahia, é Mateiros, né, no Tocantins, no Jalapão, que tem 2.000 habitantes, e eu chego com uma caravana com 2.500 pessoas. Então, a gente sempre é muito bem recebido por essas cidades e por essa população. Já teve situações de eu estar no trecho ali com a técnica que está interditado, e chegar o dono ali da chácara, da fazenda, e que tem que passar, e que a gente fala, ó, agora tá acontecendo um rally e tal. E eles sentam e ficam ali com a gente e... Tem um cafezinho, não sei o quê. E vivenciando aquilo. Então, voltando aqui à minha história, eu era da Secretaria de Turismo, na época eu era estagiária, e a gente abraçou o Sertões, a primeira vez que ele largou de Goiânia, ajudando a toda nessa articulação. E foi ali que começou a minha história, que eu fui, né, me envolvi, e com todo o time na época aqui, né, da equipe dos Sertões e o próprio Marcos. Dali eu acabei mudando para Brasília depois, fui estudar, fazer mestrado, e nunca perdi esse contato, essa relação com o evento. Comecei a fazer algumas consultorias para o Rally dos Sertões, muito nessa prospecção, né, de que cidade que quer receber, quer sediar a largada, a chegada do rally. Então você estava do outro lado deles lá. Isso. Mas eu queria... Você gostava do esporte já assim, também acompanhava? Ou era mais a veia do turismo mesmo? O turismo não, ou assim, não trabalho foi uma mesmo? Não era uma coisa que assim, nossa, eu já curtia e tô aqui. Não, eu comecei a curtir depois de estar ali dentro, porque eu acho que é isso. Começou a viver, né? A mosquinha dos Sertões, quando ela pica, sabe? E é muito impressionante, porque é muito perrengue.
Eu imagino. Nossa, muito perrengue. Cara, eu tô imaginando só o tamanho do checklist que deve ter pra fazer uma de prova dessa. né? Assim. Por exemplo, vai dessa cidade para essa. Então já imagino que deve ir um pessoal antes para outra e toda essa e vai liberando as vias conforme vai passando, vai liberando. Então vai montando e desmontando. Isso. E a gente costuma falar assim que cada um tem o seu rally, né? Assim, eu não tô ali na competição correndo, mas eu tenho o meu rally ali que é tenso igual ou mais em algumas situações para administrar tudo. Mas depois que você vivencia aquilo, você se apaixona, eu acho que por tudo. Eu acho que os nossos eventos, aí eu vou falar das 3 verticais, a gente fala que são eventos que têm 3 dimensões. Óbvio que o esporte é a espinha dorsal, é a razão de existir, mas a gente tem 2 outras dimensões que eu acho que é o que também brilha os olhos e traz propósito para tudo isso. Então, a gente tem a dimensão do turismo, que, como eu falei, o nosso pano de fundo é o Brasil. Então, hoje a gente tem muito orgulho de ajudar a revelar esse Brasil profundo, né? Como o Jalapão, que a primeira vez que a gente passou lá foi em 98. Tem os canyons do Viana, né? No Piauí, que é algo assim também que o brasileiro não conhece, mas que tem uma grandiosidade quase como um Grand Canyon. Então, isso tem muito propósito, tanto que hoje, durante o Rally dos Sertões, tem as expedições de turismo, que são pessoas que querem estar ali, não a 150 por hora, mas vivenciando esse país off-road. E aí, assim... E aí vão junto com prova. Junto e aí, uma ele. informação aqui, né? Assim... 85% das nossas estradas não são pavimentadas no Brasil. Nossa. Então, eu até brinco que o Brasil é um país off-road. Uhum. Então, é uma forma também de se conhecer, né? Você sair também de destinos consolidados através das expedições de turismo, porque ao mesmo tempo que você está ali vendo de camarote, é a nossa arquibancada no rally, porque eu não tenho arquibancada, são as expedições, mas também permite você conhecer um parque nacional, você conhecer uma gruta, uma caverna, né, uma cachoeira que está ao longo da prova. Então, por isso que o turismo também tem uma veia muito forte, e o social, porque você imagina também que a gente passa por locais muito carentes, onde a gente, ao longo dos anos, entendeu que quando a gente chega com uma caravana, que é uma caravana repleta de recursos, né? Porque os nossos clientes, os competidores, de fato, não é um esporte barato. Então, não dá para chegar com essa caravana repleta de recursos e não fazer a diferença, não deixar um legado, só levantar poeira. Então, a gente costuma falar que é poeira com propósito. E aí a gente tem uma dimensão social muito forte, onde a gente tem um hub de iniciativas sociais, e que a gente chega, né, com uma das nossas iniciativas, que é a SAS, Saúde e Alegria nos Sertões, onde a gente vai com médicos voluntários, com especialidades variadas, e dependendo da cidade, a gente zera a fila do SUS. E isso faz com que os sertões também não fique só 24 horas numa cidade, porque é isso, é um circo itinerante. Durante esses 8 dias, eu passo em 8 cidades. Mas com a ação social, né, você usa óculos, a gente tem um projeto lindo de oftalmopediatria, que a gente faz toda uma triagem nas escolas e a gente identifica as crianças que precisam usar óculos, depois a gente vai, doa os óculos. E isso acontece durante o período do rally? O rally. Óbvio que começa antes, né? O social a gente fala que tem começo, meio e não tem fim. Um pouco assim. Então, tem todo um trabalho de fazer esse mapeamento, de entender, poxa, aqui eu tenho uma demanda grande na parte de gineco, na parte de neuro. Então, a gente tenta levar médicos especialistas já, de acordo com a realidade desses destinos. Durante os sertões acontecem os atendimentos. A gente tem 2 carretas médicas, né? Cada uma com 4 ambulatórios, onde a gente vai fazendo esses atendimentos. E no caso dos óculos, a gente volta depois do rally para fazer a entrega. Além disso, a gente tem projetos como doação de filtros, porque muitos desses lugares que a gente passa não tem saneamento básico, as pessoas não têm acesso a uma água potável, e a gente faz doação de filtros de fácil manuseio, né? São filtros que não são caros e que a gente distribui para essas comunidades que não têm acesso a uma água potável. E aí a gente tem outras iniciativas, tanto com viés social quanto ambiental,
A gente está falando de um evento de motor a combustão, então os Sertões também é um evento que neutraliza todas as emissões, tem um trabalho de refino do óleo, de gestão de resíduos com cooperativas locais. E aí eu acho que isso tudo, quando a gente, acho que principalmente vê acontecer e vê a diferença que a gente faz na vida das pessoas e vê que eu trabalho ali com a paixão, né, desses caras que sejam os pilotos, navegadores, aí você fala, poxa, faz sentido. E aí, por isso que hoje, né, eu amo o que eu faço. Não quero correr os sertões, talvez um dia nas expedições de turismo, mas acho que é um projeto, como eu falei, que tem propósito. Nossa, muito legal. Então, é um orgulho estar à frente. Obviamente, um esporte predominantemente masculino. 98% dos meus competidores são homens. Mas hoje, na nossa caravana, quando eu falo que tem 2.500 pessoas, tem muitas possibilidades para as mulheres, né? Desde mecânicas que a gente começa a ter, a gente tem as navegadoras, que aí acaba que eu, né, tenho já algumas mulheres também como navegadoras, além de ter também mulheres pilotando na moto, né, no UTV. A gente tem chefe de equipe mulher, então cinegrafista, já hoje a equipe de foto, né, que é a galera também que vai lá pro meio da trilha fazer foto, também a gente já tá aí com a mulherada, médicas, que eu acho que é isso. A gente vai crescer cada vez né, mais. Eu, óbvio, uma das minhas, aqui dos meus desafios é trazer mais mulheres pro evento, pra competição e para todo o mundo dos sertões. Mas, sem dúvida, é um evento que, além de hoje, a gente, né, nós somos o maior rally das Américas, mas que traz consigo outras responsabilidades e outros desafios. E num país como o nosso, que não é fácil colocar um rally nesse formato de pé. Muitas abinhas para cuidar aí, né? Nossa, muita coisa. Imaginando, né? Isso, como você citou rapidinho sobre turismo, né? Que você tem a opção de acompanhar junto, isso é um braço também dos Sertões. Então, por exemplo, ele já tá perguntando porque ele tá interessado. Não, porque é legal, né? Isso daí legal. você fala, pô, os lugares, né, que passam são imagens lindas quando você vê, né, depois, né, no YouTube, os vídeos de vocês. Por exemplo, você tem um interesse, desse ano eu quero fazer junto os Sertões só para conhecer os lugares. Eu faço isso via Sertões. Via Sertões, hoje é uma unidade de negócio, né, dentro dos Sertões. A gente tem 12 operadoras de turismo, né, que são nossos homologados. E aí, vamos supor, você quer ir de moto, eu tenho 3 ou 4 que são de moto, que permite você acompanhar de moto, e as outras são de carro. E é muito bacana, porque também é pra família, é pra quem tá sozinho e ali consegue também fazer, né, amizade, é pra sua mãe, é pra sua avó, é pro seu filho. A gente tem ali, pegando aqui o ano passado, né, eu tive o meu cliente mais novo tinha 3 anos, e o mais velho tinha, eu acho que 83 anos, que é uma senhora que eu acho que foi a 4ª vez que ela participou, que ela vai com o filho, sabe? Chega lugar que a gente que eles param, né, pra ver a expedição, e ela fica fazendo crochê. E aí tem o que eu brinco, né, tem raiz de Nutella. Então, assim, se você quer só acampar, tem expedição que acampa. Se você quer ficar nas melhores pousadas e hotéis ao longo do roteiro, você também tem a expedição. Entendi. Essa é a sua cara, Fábio Bess. E tem muita história legal, do tipo assim, um casal que os dois amam dirigir. Pra não ter briga, eles foram em 2 carros. E o filho se revezava, um dia ia com o pai, um dia com a mãe. Então eram 2 carros, né, ali na expedição, para que os 2 pudessem dirigir o tempo todo e não ter briga de que hoje eu dirijo ou é você que dirige. E é um ambiente é um ambiente seguro, não tem a ver com velocidade, tem a ver com diversão. Sim. Tem a ver com conhecer o Brasil, tem a ver com estar dentro do Rally dos Sertões sem ser competindo. Que legal. E antes da gente ir pros outros 2 modalidades, outros 2 esportes, né? Como é que funciona a prova em si, assim, também, né? É tipo Fórmula 1, tem as equipes? Explica um pouquinho também pro pessoal, assim. Tá. Então, assim, geralmente a gente tem entre 50 e 60 equipes. A gente tem equipes com um competidor e a gente tem equipes que chega a ter 13 carros,
né? Equipes muito estruturadas. Tem equipes que tem 90 pessoas. Quem são essas 90 pessoas? Além dos competidores. Tem o chefe de equipe, tem os mecânicos, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, chefe de cozinha. Então, tem equipes muito estruturadas. Tem equipes também profissionais, porque, assim, é isso. O nosso cliente é 85% é o amante, né? É o amador, é o que curte o esporte, é o hobby. E ali 15% ou menos é o profissional. Então, assim, eu tenho uma equipe Honda, eu tenho uma equipe Mitsubishi, tenho uma equipe Yamaha. Então, eu tenho alguns, né, de fato, atletas profissionais, mas a maioria tá ali porque ama a adrenalina, ama o esporte e vive, né, para isso. Tem famílias que competem, então, que é o pai e os 3 filhos, e eles concorrem entre eles. Tem irmãos, né? Hoje a gente já vê muito, de fato, o pai levando o filho, né? Que é uma paixão que vai aí passando de geração para geração. E aí, não é igual a Fórmula 1. Então, assim, explicando um pouquinho a dinâmica do nosso evento, vou trazer aqui uma etapa do ano passado, por exemplo. O Sertões, o ano passado largou de Goiânia, e a primeira etapa foi até Unai, que é Minas Gerais. Como que funciona? É um rally off-road, então é terra, né? Não é asfalto. A gente, em cada cidade, a gente tem o que a gente chama de Vila Sertões, que é onde fica a nossa estrutura, essas equipes. Geralmente é uma área de mais ou menos 70, 80 mil metros quadrados, porque as equipes têm estrutura muito grande, com carretas, né, motorhome, e a gente monta praça de alimentação, tem a nossa área que fica todo o nosso atendimento ao competidor. Então, em toda a cidade a gente monta, como eu falo, um circo itinerante, que monta e desmonta. E eu não tenho uma estrutura espelhada. Então, eu desmonto aqui, enquanto tá rolando a competição, a gente está se deslocando pelo asfalto. Então, largamos de Goiânia, em Goiânia a gente ficou, né, ali com a nossa estrutura em volta do Serra Dourada. O que acontece? Geralmente, a primeira moto larga às 7 da manhã. Mas ela larga às 7 da manhã do trecho que a gente chama de especial. Então, tem um deslocamento. Então, na hora que a gente definiu que esse trecho da especial ia começar a 30 quilômetros, vamos supor, ali do Serra Dourada. Então, provavelmente 6 da manhã, a primeira moto tem que sair ali do Serra Dourada. E aí, o que a gente chama de deslocamento inicial. Ele vai pegar a estrada, ele tem que seguir a legislação brasileira de trânsito, se é 70 por hora, se é 60, ele tem que seguir o que está ali na via. Eu preciso sempre conversar com a Polícia Rodoviária Federal, porque os UTVs e os carros não são emplacados. Então, eu preciso de autorização específica. Imagina passando lá um bug gigante ali, com sem placa, indo atrás. Né? E acontece, por mais que a gente tenha autorização naquele dia, o cara que está ali de plantão não recebeu o aviso, começa a parar minhas motos todas. Então, ele faz esse deslocamento inicial, onde ele tá ali, né, já programado, que ele tem que estar lá na largada da especial, que aí é onde começa o que a gente fala do trecho cronometrado. E aí tem lá toda a nossa equipe, a técnica, e a primeira moto larga às 7 horas da manhã. E aí a gente tem um limite de ter até 50 motos na prova. Essas inscrições encerram, às vezes, né, esgotam em 2, 3 dias. E aí a gente tem ali, de 2 em 2 minutos, larga a moto. Então eles não largam juntos a 50. Então, fica ali, larga a primeira, dá 2 minutos, larga a segunda, para ter ali, né, uma distância, entre aspas, segura. Sim. Eles têm equipamentos que permite hoje, então, assim, você tá na minha frente e você tá ali não sei se é 500 metros, que eu vou apertar um botão, você vai receber esse sinal, e você tem que me dar passagem, porque tem uma máxima nos Sertões que piloto alcançado é piloto ultrapassado. Entendi. E você é obrigado a me dar passagem. E aí, se você não me dá, você leva uma penal. E aí, isso vai também tirando o seu ponto. Então, assim, você tem que dar pra passar. Sim. Aí, depois que largaram 50 motos, a gente dá um intervalo de 30 minutos e largam os 10 carros, né, que são os carros mais rápidos, T1, que também tem aí essa diferença. Aí eu dou mais 30 minutos e largam os UTVs. E aí eu dou mais 30 minutos e termino de largar os carros. Essa janela de largada, ela geralmente vai de 7 da manhã ao meio-dia, às vezes meio-dia e meio. Então, eles vão largando.
Quando começa a prova, o meu helicóptero fica na largada. À medida que a prova avança, esse helicóptero levanta e vai para um outro ponto na prova e o segundo helicóptero fica aonde esse estava. Eu tenho 2 helicópteros de resgate. Porque eu sempre tenho que estar com o helicóptero a no máximo 10 minutos de algum acidente. Então a gente desenha isso. Aí, à medida que a prova vai evoluindo, o helicóptero vai mudando de ponto. A gente tem uma equipe técnica, a gente tem mais ou menos, acho que 60 caminhonetes ao longo do trecho com a equipe técnica, que é quem fica garantindo, né, obviamente, o fechamento de todo esse trecho. Esse trecho, isso vai variar, tá? Tem dia que eu tenho trecho de 250 quilômetros de especial e tem dia que eu tenho de 400, 500. Isso, né, durante as 8 etapas, eu tenho de todos os tamanhos. E essa equipe técnica, ela fica dividida. Eu tenho uma equipe, eu tenho a A, a B, a C, a D e a E, que tem ali em cada carro 3 pessoas. Geralmente um deles é um paramédico para poder também atender ali nos primeiros socorros. E aí, vamos supor, você está aqui num ponto com a sua equipe, num carro, você está em outro. E eu passei de moto por você. Você marcou ali, né? Moto 35, check. Passou um tempo e tal, e nada da 35 passar e você não viu. Então, a gente vai saber que a 35 está entre essas duas, né? Mesmo tendo todos os equipamentos que hoje você permite rastrear e entender. Quando uma moto, às vezes, isso acontece bastante, né? Acidente de moto, e aí, às vezes, a pessoa fica desacordada, aí você vem, você é o próximo a passar depois que a moto... Aí você para, aí você pode apertar o SOS dele para vir o helicóptero. E o seu ponto, na hora que você para, o seu tempo, na hora que você parou ali para ajudar, depois a gente repõe. Então, se você ficou ali 10 minutos dando suporte, depois você... Normaliza, né? Normaliza você, né? Obviamente pela segurança. A gente tem 2 aviõezinhos sobrevoando, que em breve a gente não vai precisar deles, mas que servem de repetidor de sinal para os rádios, porque todos os nossos veículos da técnica têm rádio. Então, para poder fazer esse monitoramento, para ver se eu preciso chamar helicóptero, né? Se tem algum incidente, se eventualmente tem um desavisado que está vindo, querendo sair de alguma chácara. Ah, já aconteceu. Ah, tô aqui com um caminhão de leite, eu preciso sair. Não, o leite vai azedar. Não, então eu vou comprar o seu caminhão de leite, porque hoje você não vai sair. Caramba. Acontece. Bom, pelo menos tem bastante gente para distribuir o leite lá, né? Umas 2.500 pessoas. Então, assim, são muitas histórias, né? De fato, é uma operação de guerra. E quando acaba o trecho cronometrado, também tem um deslocamento final. Que aí ele tem que seguir a planilha direitinho até ele chegar aonde está a vila. Então, todo dia tem esses 3 momentos, né? Essas 3 fases. Às vezes o deslocamento inicial é pequenininho e às vezes ele pode ser de um deslocamento grande, né? De 200 quilômetros. Ninguém gosta de deslocamento grande, porque eles querem mesmo acelerar. Mas acontece dependendo da estratégia ali do nosso roteiro, da dinâmica ali. Então é tudo prova. Cronometrado, a tudo prova cronometrado. Aí o que acontece? Tem um vilarejo aqui, né? Um povoado, um quebra-mola. Aí a gente tem o que a gente chama de uma zona de radar. Ele tem que passar 40 por hora. Aquele trecho ali. Eu não detonar um mata-burro para eu não... né, tem um vilarejo, então tem ali uma população. Então a gente também tem isso tudo. E aí tá tudo na planilha. E aí para quem também não entende de rally, eles recebem a planilha ali na hora que vai largar. E aí é o navegador que vai... Então é surpresa até... Para não ter planejado até nada. Tem que ser o navegador que vai... Aí então, e a relação do navegador do piloto é quase um casamento. Você tem que confiar plenamente, porque é quem vai te falar, ele vai para a esquerda, para a direita, né? Desacelera e... Caramba, você tô tava gostando, falando, viu? Não, é interessante pra caramba. Não, é sério, e é tanta gente que você falou ali que eu começo a pensar, cara, é muita gente para coordenar isso tudo, né? A operação inteira. Você falando eu até falei para eles quando eu fui no escritório de vocês, escritório super legal lá, com peça de carro, tudo, um ambiente gostoso. Acho que alguém comentou comigo, não sei se foi você, chegou, sei lá, 90 Starlink, né, que é a internet lá, a anteninha. A gente, numa transmissão de Ironman, a gente tem a gente leva uma que é meio que uma redundância, porque assim, realmente é cabeado, tudo, a gente deixa ela
Porque às vezes tem lugar que não pega, tem que ter, é meio que a nossa redundância. Aham. Num Ironman inteiro, vocês têm 90, que daí que você falou, né? São, sei lá quantos carros de apoio, 70, 80. Então, eu imagino que cada um deve ter um para se comunicar. É isso, a gente, graças à tecnologia, né, eu acho que assim, tem a questão da segurança nos nossos esportes, e aí são para todos, não é só pro rally, pro motorsport, é uma premissa, né, é a principal, é a segurança. E a tecnologia hoje, né, e cada dia mais vem a nosso favor para isso. Como eu falei, o próprio mapeamento, que antigamente era quase com um mapa, né, de papel, e você ia ali anotando, hoje você já faz pelo Google Earth. Então a gente já tem a Starlink que já ajuda, e que logo eu não vou precisar mais dos aviões. Durante muito tempo a gente tinha até 2 helicópteros de filmagem, a gente já usa drone racing. Então tem muita coisa que ajuda na segurança da prova e também na transparência de resultado, né? Dados, equipamentos que a gente vai usando, porque eu acho que se a gente está falando de uma competição, isso é fundamental. E a gente está sempre atento a isso, ao que tem de melhor, como que a gente, né, viabiliza isso nos nossos eventos, para ter isso como um pilar fundamental. E quem que são os grandes nomes, assim, do sertão, né, do rally, assim? Hoje a gente tem um grande nome, como eu falei, que é o Lucas Moraes. O Lucas, o ano passado, ele foi campeão mundial, né, de rally ride, então ele faz parte do campeonato, acabou de correr aí o Dakar. A gente tem... O ano passado a gente teve um espanhol que ganhou nas motos, que também... corre o campeonato mundial, que ele veio pela equipe Honda. Então, nos Sertões a gente tem ali talvez 15%, né, de estrangeiro que vem competir, apesar de que o Rally dos Sertões ele não faz parte do campeonato mundial, né? Já fizemos, às vezes, né, isso faz sentido por um lado, não por outro, mas mesmo assim a gente recebe competidores internacionais. E o que a gente escuta também, que é muito bacana, o Sertões ele prepara, né, muito bem quem também quer competir no Dakar, né? E aí a gente tem grandes empresários hoje que correm os Sertões. Eu acho que para se desafiar, acho que vocês, né, a gente vê muito no Ironman, né? O próprio Bruno fala, né? Como que você também traz aprendizados, né? Acho que do esporte para o mundo empresarial, para o mundo corporativo. E acho que e a gente vê muito isso no Rally dos Sertões. A gente tem uma mulher nas motos que já fez 25 edições, né? O Sertões está indo aí para a 34ª. A Moara já fez 25 Sertões. Na verdade, de moto, é a única que já fez 25 competições de moto. Caramba. E é uma mulher, a Moara. Então, tem grandes, né? Acho que nomes. Legal. Aí, o Giga Spinelli, que é da Mitsubishi, pentacampeão dos Sertões. Tem os irmãos Bongart também, o Christian tricampeão. Tem... Só depois a gente dá uma caçada, né? Ver a galera. E falando assim, antes da gente ir para as outras verticais, né? Pro kite e pro mountain bike, e também saber se a gente pode, né, esperar outras áreas. Uma curiosidade, assim, de modelo de negócio, porque... Por exemplo, as equipes, igual você falou, tem equipe de todo tamanho possível, que você tem que, igual a gente tem que ter um tênis para correr, tem que, né, ter um treinador, eles têm que ter o carro, tem que ter um mecânico, e aí o céu é o limite, né? Então eles se estruturam também com patrocinadores. Eles pagam igual a gente paga uma inscrição para fazer um Ironman, para fazer uma maratona, eles têm a estrutura de prova de vocês. Então, a equipe para poder fazer os Sertões... Tem alguns pré-requisitos? Como é que funciona assim? Eu gosto de fazer moto off-road, quero competir os Sertões, né? Como é que funciona assim? Principalmente a moto até, né? Que com certeza é o de maior risco, porque hoje os UTVs e os carros são muito bem equipados para garantir a segurança. A moto, por exemplo, você tem que ter feito outras provas menores para você ir para os Sertões. Então, hoje a gente tem um calendário brasileiro de rally, e tem provas um pouco menor que os Sertões é a maior, e é importante você já ter feito
outras antes. Você não pode começar a sua primeira seu Rally dos Sertões. Então, esse é um pré-requisito. E, obviamente, existem categorias dentro dos Sertões que você vai ter que se encaixar ali, né, de acordo com a especificidade da sua moto, ou do seu carro, ou do seu UTV. Assim como você tem que seguir, no caso de carro, né, o mandatório da CBA. Então, tem o cinto ali de 5 pontas, o tanque, né, de combustível é um tanque FIA. Então, tem algumas questões que os veículos têm que estar de acordo com CBA e CBM, porque inclusive tem uma vistoria, né, antes para verificar. E o céu é o limite quando a gente fala também desses veículos. Então, a gente tem carro ali que vale 500 mil libras. Nossa. E, de fato, tô falando Libra porque ele vem, né? Entendi. Aham. Vem da Inglaterra, tem carro que vem da África do Sul, e aí vem o engenheiro ali, vem o engenheiro inglês, vem o... 3 milhões de reais no carro ali. Caramba. E até mais. Até mais. Aí fora a equipe. E aí eu tô falando do carro, né? Né? Aí tem o que a gente fala de running, né? Que é esse custo de toda essa logística, de toda essa operação, do abastecimento. Então, quando o cara faz a inscrição, ele tá pagando de fato por isso, porque a gente, né, pela essa organização que a gente faz, a Vila Sertões, que tem ali uma estrutura para receber eles, além da inscrição deles, eles pagam por apoio, porque é isso, tem uma equipe de 90 pessoas. Então, cada um desses tem uma inscrição do que a gente chama de apoio. Entendi. As nossas vilas têm estrutura de banheiro, né? Tem a questão de a gente fornece água para as equipes, então tem... É meio que um pacote, assim, você vou com 90 e aí tem um valor, porque você cuida de todo o processo da Isso. Da estrutura. Uma pergunta que muita gente faz, né? Que eu já vou aproveitar aqui e falar. Não tem premiação, é um troféu, né? Eu acho que na verdade, a premiação é assim, vencer o Rally dos Sertões é o maior prêmio. E muita gente fala que mais do que vencer quer chegar, porque também é desafiador. Você tem que ter uma estratégia para chegar. Sim. Né? Porque tem gente que se empolga, né? Começa a performar e aí acelera muito e às vezes não é sobre isso. Né? Você ter uma constância ali e conseguir chegar. Então, de fato, é troféu, é prestígio, eu acho que é superação. Esse é o grande prêmio do Rally dos Sertões. E os investimentos, né, de fato, é uma ordem de grandeza muito alta. Como eu falei para vocês, tem muitos que estão ali por hobby, então não são equipes que têm grandes, né, patrocinadores que se habilizam com patrocínio. Algumas sim, mas outras são, né, os seus próprios negócios que financiam ali essa competição deles. Muito bom. Bom, falando bastante do rally, mas e aí as outras duas verticais? Como é que vocês começaram a querer incluir o mountain bike e o kite? Então, tudo isso surgiu na pandemia, né? Ideias da pandemia, né? Ideias da pandemia. Que eu acho que foi isso, né? Muita gente acho que parou para olhar para o seu próprio negócio, entender a oportunidade. O Rally dos Sertões, pelo modelo que ele não é um produto escalável, né? Não dá para fazer 10 sertões. Não, né? Não tenho nem público para isso. Inclusive, né, o meu cliente é muito fiel, né? Não tem ali uma rotatividade. Sempre tem, né? Tem pessoas que passam a vida, né, juntando um dinheiro com o projeto de correr uma vez nos sertões. Mas eu tenho um público ali recorrente, como eu falei. Já fez 25, já fez 10, já fez 15, já fez 30 sertões. A gente tem hoje 2 series que a gente chama, que eu costumo falar que é um meio Ironman, que são provas de 4 etapas. Mas a gente entendeu que a gente tinha ali, né, uma oportunidade, porque a gente tem um público que como eu falei, esses 85% que está ali pelo esporte, são pessoas ligadas, né, em wellness, saúde, bem-estar e que praticam outros esportes. Inclusive, né, os meus sócios. E então a bike começou com um dos sócios que pedala, né? E aí o nosso benchmarking ali é o Cape Epic, que né, é uma referência também. E obviamente, né, por que mountain bike? Porque é mais o nosso DNA da poeira, né? Do que speed. Então
a gente foi para o mountain bike, entendendo que na pandemia, eu acho que muita gente começou a buscar também esporte ao ar livre, esporte outdoor, e utilizar o esporte ali também, eu acho que principalmente para a saúde mental. Então a gente viu um movimento, obviamente teve um boom no caso das bicicletas e principalmente a e-bike. E aí eu tô falando de e-mountain bike. E aí também para quem aí não é muito familiarizado, né, ela é uma bike assistida, né, então você tem que pedalar. Não é umas bikes como a gente vê hoje, né, rodando aqui em São Paulo, que é quase uma moto, mas não, você tem que pedalar, mas ela te ajuda. E aí acho que teve uma crescente. Nós fizemos por 2 anos consecutivos a maior prova de e-mountain bike do mundo. E aí um recorde, né, de grid. Também é um público que está muito alinhado com o público do Rally dos Sertões, também é um público muito qualificado, dado também os valores de uma mountain bike. Né, a gente tem, às vezes começa em 40 mil, vai até 150 mil reais uma mountain bike. Então, e ela, por outro lado, ela acaba sendo até mais inclusiva. Por quê? Porque você não precisa ser um atleta profissional, treinar para fazer uma prova dessa. Com a e-bike, você consegue fazer. Óbvio, você tem que saber pedalar, ter ali uma técnica. Porque, né, a gente chega a ter ali 50 quilômetros numa etapa com 1.500, 1.600 de altimetria, muito single track. Então, você tem que ter técnica, mas você não precisa estar no seu condicionamento ali para fazer um Ironman. E aí, então, acaba pegando muita gente que gosta do esporte, sabe? Mas que não é o atleta profissional, que treina todo dia e que tá ali no ápice da performance. E aí, mais uma vez, eu tenho talvez ali 10, 15% de profissional, porque eu também tenho a bike convencional, né? Nas nossas provas. A gente começou ali no primeiro ano com um destino, que é a Ibitipoca. Para quem não conhece, Ibitipoca fica no sul de Minas. E a gente faz a prova numa reserva privada, que também é mais, eu acho que um valor dentro do que a gente quer entregar. É um destino também que a gente escuta muita gente falar, pô, se não fosse o Rally dos Sertões, eu nunca conheceria a Ibitipoca. É um parque estadual que tem lá, a gente faz uma reserva privada ao lado desse parque. E é um paraíso, né? Para quem não conhece, vale a pena, seja para pedalar ou não. É um lugar lindo que eu costumo falar que é um orgulho que a gente tem isso no Brasil. E através do Sertões Mountain Bike permite você conhecer. É uma prova que a gente costuma falar que também é para família. Vocês lidam com isso aí, vocês sabem como é desafiador falar, pô, vou viajar esse final de semana que eu vou competir. Tem que alinhar isso, né, com a esposa, com o filho. Então a gente fala, não, traz aqui, né, o seu marido, a sua esposa, o filho, porque tem espaço para todo mundo. E a gente faz ali um ambiente para isso. É uma prova também que veio e que trouxe o know-how do Rally dos Sertões, que a gente utilizou a parte de sinalização, né, de toda essa estrutura do Rally dos Sertões enquanto competição, a gente também levou para a bike. É uma prova de estágio, são 3 dias, e inclusive, né, a gente escuta muito o nosso cliente falar que é uma prova muito bem sinalizada, mas como eu disse, vem todo dia um know-how do Rally dos Sertões, que eu acho que esse também foi o que a gente quis aproveitar. Pô, a gente tem aqui um time, né, com muito qualificado, com conhecimento muito, eu acho que singular, uma expertise que a gente pode utilizar em outras verticais, né, em outras modalidades. Então a gente levou para o mountain bike. Esse ano a gente tem 2 provas, a gente continua em Ibitipoca, que sempre, como é uma reserva privada, você não consegue acessar lá, chegar lá e falar, quero pedalar, não tem jeito. Então isso acaba criando muito desejo. E a gente tem também Nova Lima, que também é a meca da bike, né? Minas Gerais, Nova Lima, para quem não conhece, está do lado de Belo Horizonte, ali grudado. E uma região também com muitos desafios para a gente explorar. E paralelo veio o kite, porque também um dos nossos sócios veleja e muito familiarizado, investidor lá no Preá, que para quem não conhece é do lado de Jericoacoara,
que também viu essa oportunidade dessa crescente, um esporte, acho que, né, eu costumo falar, que é o nosso esporte mais Faria Limer, é o kite. Tá em alta. Então, a gente, né, nós somos o único rally de kitesurf do mundo, também trazendo todo o know-how do Rally dos Sertões para o mar. A gente começou, a primeira edição foi 5 etapas, a primeira, a segunda e a terceira. E aí a quarta e a quinta a gente já fez de 4 etapas. Então são 400 quilômetros, né, pelo mar, onde a gente também tem essa estratégia de que sai de uma cidade, aí dorme em outra, depois em outra, e aí categorias também para atender o atleta profissional, mas também para atender o amador, que é a Adventure, que é só downwind. Sim. Né? Até tem um atleta nosso que ele fala que é o downwind mais seguro do mundo, né? Então, porque te permite, você que gosta de velejar, que sabe fazer kite, mas que, obviamente, não é o profissional, fazer um downwind que você tem ali uma retaguarda de jetman, de os nossos também velejadores que são que também são salva-vidas e que estão ali para fazer a segurança da prova. Óbvio, uma retaguarda também na terra, com, né, ambulância 4x4. Então, permite você, mesmo que você não esteja ali para o pódio, mas para uma aventura segura. Muito legal, né? Gosta muito de aventura, cara. Isso, não, e é isso, sim, né? Bom, vocês dão a estrutura para o pessoal poder fazer esse esporte, né? É um serviço de experiência, de turismo, né? Então, acho que são... E é interessante você falar essa transferência, né, do expertise de uma área para outra que... Não sei se é mais fácil, mas talvez desafios diferentes, mas eu imagino que o rally também é um negócio que vocês aprenderam, comeram muita poeira ali e aprenderam muito, ainda, né? Porque eu acho que é isso, evento... As coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. Então, assim, por mais que eu esteja indo para a 34ª edição do Rally, ainda tem coisa para aprender, para evoluir, e vai ser sempre assim, né? Cada ano que passa, a gente quer melhorar a experiência. Tem desafios que vão surgindo, por exemplo, né? Cada vez mais o nosso país está mais populoso, é mais desafiador para a gente, são muitas fazendas, e aí isso não é o ambiente ideal para fazer um rally de velocidade. Então, fica mais difícil. Cada vez eu só consigo, por isso que eu falei, ir do centro-oeste para cima, né? O sudeste, o sul, não é o melhor lugar para fazer rally, porque já é muito populoso, né? Então, não fica uma prova prazerosa, acaba sendo muita reta, enfim. Então, tem outros desafios, mas da parte de segurança, porque isso, como eu falei, é uma premissa, a gente lida com esporte de risco, e para mim essa é a maior tensão, mas os depoimentos que a gente tem também é justamente isso, porque, como eu falei, os nossos atletas, os nossos competidores, a maioria são atletas amadores, e que estão ali pela experiência, para se, né, para se superar, para curtir, então eles conseguem fazer isso com segurança. E vocês querem dar mais trabalho pra galera aí? Tem coisa pra vir esse ano? O que vocês estão pensando? Olha, não. Já tá suficiente, né? Eu acho que são 3 grandes desafios, são 3 esportes bem distintos entre si, que apesar de que eu tenho hoje cliente que faz os 3, que participa do Rally dos Sertões, que participa da bike, que participa do kite. Caraca. Mas eu acho que tá ótimo hoje a forma como tá, porque também tem um desafio muito grande, que com certeza não sou só eu que passo por ele, os outros organizadores. Eu não tenho 365 dias do ano para fazer os meus eventos, porque nenhum deles é compatível com chuva. Uhum. Então, né, isso já é um limitador. O kite eu preciso do vento, e aí eu tenho a temporada certa ali do vento para eu, né, não ter que cancelar nenhuma etapa, porque eu não tenho vento suficiente ali para fazer a etapa. A gente foge de feriado, eu também não quero fazer evento quando tá tendo evento de um outro concorrente, porque... Sim. Então isso já é um desafio absurdo pra gente, esse calendário. E eu acho que hoje tá muito bacana o formato que a gente tá. Pode surgir
novas verticais? Pode, mas não é a curto prazo. Muito bom. Muito Bom, bem. podemos pro nosso momento Z2, Fábio Bess? Podemos. Vamos lá, então. Momento Z2, Leonora, é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Alguma coisa aí, pode ser na vida pessoal, alguma coisa do rally específico, dos sertões, enfim. Alguma coisa que você lembre aí e possa deixar registrado pra galera. Bom, na verdade, assim, acho que esse é um dos maiores desafios, acho que de um gestor, né? Você tá lidando ali com a adversidade e saber, acho que, contornar. E eu acho que os Sertões, né? Eu tenho um sócio que ele fala que evento vem de eventualidade. E isso acontece muito com a gente ali, de você ter que lidar com imprevisto ou com a falha humana e administrar, né? Então, eu vou trazer aqui um episódio que eu tive que contornar em 2021. Como eu expliquei aqui antes, né? A gente tem as planilhas, que é a bússola, né? Então, assim, ninguém anda com celular, com GPS no Rally dos Sertões. Pelo contrário, você nem pode usar seu celular, nada disso. Então, antes de largar, você recebe a planilha, que é impressa, que tem o seu trajeto. E teve uma caixa de planilha que sumiu, que roubaram em uma etapa. Sem planilha não tem como ir, né? E era uma cidade pequena, na Paraíba, num domingo. E aí, na hora que os responsáveis da planilha me ligaram, que a planilha não tava ali, e era assim, faltava pouco tempo para largar aquela categoria. E eu precisava imprimir, é uma impressão colorida, e cada planilha, ela era encadernada e tinha uma média ali de 50 páginas. Nossa. E aí eu tinha que multiplicar isso por 40, que era o número de carros. Onde eu vou arrumar isso, né? Não é uma impressora que a gente tem em casa. E aí, num domingo, numa cidade, né, pequena na Paraíba, né? Na hora você passa assim, cancela a etapa. E assim, no Rally dos Sertões, gente, assim, pode faltar água, você vai ficar sem banho. Você pode ter algum perrengue ali com a comida e você vai ficar sem comida e tal. Tudo bem. Mas não cancela a etapa, não. Porque aí você quer deixar o nosso... A não ser que, obviamente, choveu, não tem... Aí é uma questão de segurança, né? Tudo bem. Então, assim, o que a gente vai fazer? E aí, não, o máximo vai acontecer, nós vamos cancelar. E aí, cancela, eles vão por via, né, por estrada normal, e não faz etapa, só que é o que eu falei, esse é o pior cenário para o nosso esporte. E vou deixar 40 clientes mega frustrados e insatisfeitos. Mas aí, nessa hora também, não adianta você surtar e tal. E aí, uma pessoa da cidade falou assim, tem um polo aqui universitário. Geralmente, em polo universitário, tem essas xerox, né? Onde a turma... E aí, eu fui pra lá com mais 2 pessoas que estavam comigo. Acionei um outro carro também pra ir. E a nossa só tinha uma aberta que tava... o cara tava lá fazendo manutenção das máquinas, tava com um filho pequeno e não sei o que. A gente entrou... Não, mas não tá aberto. A gente, não, mas pelo amor de Deus, tem que salvar. Não, mas eu não tenho Chamex aqui hoje. Não, a gente vai atrás de Chamex, se for pra isso. Aí, conseguimos convencer o cara, né? Fomos atrás de Chamex. E tinham outras também lojas ali de Xerox e tudo. E que nas placas tem o telefone, né? O celular. E aí a gente saiu ligando. Como era uma cidade pequena, vem aqui. Né? Imagina. E aí a gente atrasou em 1 hora a largada, né? Permitiu fazer esse... E aí, à medida que a gente ia... Eu tenho 10, vai lá e leva, né? Porque a largada, o deslocamento era pequeno esse dia. E no final deu certo. Nossa. Imagina ligando. Cara, mas que foi adrenalina. tenso, foi, né? Assim, e foi, obviamente, uma força-tarefa ali de um time.
e a gente achou um caminho, mas foi um dia que a gente falou, ó, tem tudo aqui para não acontecer, cancelar uma etapa que é o pior cenário possível, mas a gente conseguiu sair dessa e virou história para contar. Bom demais. Bom, a Z2 te mandou um presente aí. Será que o pessoal tem que usar gel lá no Rally? Deve ter levar umas coisinhas para comer lá, né? Levar. Bom, se você... Não sei, né? Não, com certeza, porque pensa que eles deve ficam... ter um canudinho ali. Não, e eles ficam... dependendo da etapa, né? Muito tempo no carro. Então dá para levar gel, carbon em pó, né? Líquido ali junto. Pra ir tomando junto na garrafinha. Junto com os salts. Já tomou seus salts, Fábio? Tomei, pus um pouquinho de salts aqui para dar uma equilibrada legal, no pH. obrigada. Imagina. Bom, se você quiser conhecer os produtos da Z2 também, tem um QR Code aqui do lado, você é direcionado lá pro site deles. Tem o nosso cupom, Sistema Z2, 10% de desconto em todos os produtos, né, Fábio Bessa? Que a gente já falou, gel, salts, Recover Mix, você tá usando no seu ciclo aí de maratona? Comecei, porque agora eu começo a fazer treinos mais longos, então eu preciso se recuperar, né? Bars também o pessoal usa bastante, né? Lanchinho do meio da tarde e tal. Compro um pouco de proteína. Muito bem, é isso, né? É isso, muito bom. Pra gente fechar aqui, eu queria saber como é que é a sua rotina, tanto no dia a dia e ali no meio dos eventos também. Bom, eu costumo falar assim que a minha vida é tão acelerada quanto a deles, né? Às vezes mais, eu não corro lá, mas a minha vida é uma correria. O Rally dos Sertões, especificamente, eu costumo falar que é tipo o carnaval, né? Você termina você já tá organizando o outro. Sim. E eu, no caso aqui, de fato, já tô pensando no Rally dos Sertões de 2027. Não que o 2026 esteja 100% fechado. Não tá. Mas é uma operação de guerra, como vocês, né? Acho que o pouquinho que eu falei aqui para entender. E a gente tem uma equipe pequena para fazer, né, tudo que a gente faz. A gente está falando de 6 eventos por ano, né? Entre motorsport, bike e kite, com a mesma equipe. E, obviamente, eu tenho equipes que trabalham por projeto. Então, durante o Rally dos Sertões, o meu staff são 300 pessoas que atuam ali em diversas áreas. Então, ao longo do ano, eu tenho né, a gente está aqui em São Paulo, é a sede dos Sertões. Eu viajo consideravelmente, principalmente para conversar e apresentar o evento, seja para, né, para o governo, prefeitura, para falar assim, ó, né, quer sediar aqui a passagem, a chegada, a largada, e tô à frente de toda a estratégia, obviamente, comercial, né, como a gente estava falando aqui do evento. Hoje, os Sertões, todos os nossos eventos, eles não ficam de pé com inscrição, é com patrocínio. Sim. Então, eu tenho ali um time comercial para justamente atuar muito, né? Entender as marcas que fazem sentido estar com a gente dentro dos eventos, e é onde eu também dedico grande parte do meu tempo. Um time grande de comunicação, porque eu falo que a gente não é uma empresa de evento, é de conteúdo. Porque no final a gente são histórias para contar, sim, né? E imagens maravilhosas para mostrar. E então a gente tem um grande time de conteúdo, que também estou sempre ali entendendo de que forma que a gente conta essas histórias e como eu falei, promove o Brasil e humaniza, né, os nossos esportes. A gente está num país que é o país do futebol, então falar de rally, falar de kite, de bike, né, e comunicar não é simples, então a gente faz um trabalho muito grande nesse sentido. E tô sempre ali também em contato com o meu cliente para escutar o que ele quer, o que tá bom, como melhor. Eu faço muito questão de estar muito próxima, né, porque apesar de não ser atleta de nenhum das nossas verticais, eu gosto de escutar e saber, poxa, como que eu faço aqui para melhorar a sua experiência aqui? E isso também faz parte do meu dia a dia. Nos eventos, além de estar ali, já obviamente está tudo pronto para ir para execução, acho que o meu principal trabalho é estar ali para remediar ou para administrar
qualquer eventualidade. Que, como eu falei, são inúmeras. Uhum. Assegurar que tudo dê certo. E quando tem, eu tô ali para administrar, né? Uhum. Seja alguma coisa de acidente, envolvendo ou não atleta, né? Porque acontece de ter acidente sem envolver atleta. Seja alguma questão de, como a gente falou aqui, aconteceu, a moto tá passando aqui, a PRF tá parando todo mundo. Tu tem que resolver. Precisa, aqui a apostila sumiu, como é que faz? Então, nos eventos eu tô muito ali nessa, muito boa. né, nessa posição, mas fazer para que tudo aconteça conforme a gente planejou o ano inteiro. Esse é o desafio. Muito bom. Pô, legal demais conhecer um pouquinho da história dos Sertões aí. Deu vontade até de acompanhar um pouco mais de perto. Seja ali como atleta, seja como turismo, seja gerando conteúdo. Então, é muito legal, interessante, sim. Gostei bastante de saber tudo. Foi uma aula aí dos Sertões. Muito bom. Se você quiser deixar um recado final, pessoal, redes sociais pra galera acompanhar, né? Quem gostou desse bate-papo aqui, fica à vontade. Não, é só procurar a gente aí no Instagram, tem lá tanto dos Sertões, quanto Sertões Bike, quanto Sertões Kite. Acho que tem muita gente que acha que as nossas provas é só pro atleta, não é. É para você também que tá aí assistindo, que gosta. Eu acho que a questão da segurança, ela é fundamental. E a gente busca fazer uma prova, eu falo que é muito desafiador, mas com muito prazer. Não é uma prova para passar perrengue. Então fica o meu convite aí para conhecer, para vir participar. Se não competir, a gente tem, no caso, tanto do kite quanto da bike e do rally, a gente tem as categorias de turismo, que né, com essa pegada mais de passeio do que de competição. Vamos nessa, Fabião. Categoria turismo uma boa aí, pra ó. começar. Quem que vai... Eu vou ser o Caveira, imagina. Não, mas quem que vai pilotar? A gente vai se revezando. Vai revezando? Vai revezando, pra cada um ter a experiência. Pois mas tem no kite, eu tenho turismo, e na bike também tem. Então, vocês podem ir em todos os nossos eventos. Então, fica aqui o meu convite. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado é sempre você. bom contar um pouquinho da nossa história. Sem dúvida, né, acho que tenho muito orgulho de estar aí à frente dos Sertões. Como eu falei, com um evento que é esporte, mas também que tem aí uma contribuição enquanto legado social e ambiental para o nosso Brasil. Show de bola. Obrigado demais, bom, viu? Obrigado. Bom, lembrar todo mundo que tá assistindo aqui a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, curte aí o canal também, se inscreve, compartilha com os amigos, né? Com os amiguinhos. E no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. No Instagram, a gente tá lá como @STEM Esportes, Tica Amura, Fábio Bessa, Sertões. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.